Bom dia! Hoje nós vamos mostrar como determinar a coordenada de um astro em um dado instante. Como nós vamos fazer isso? Para calcular essa coordenada, nós vamos trabalhar com os seus elementos de calagem. Então, eu vou trabalhar aqui, deixa eu passar aqui um pouquinho para frente. Dentro desses elementos, eu vou trabalhar com o seu azimuth e sua zenital. Para isso, nós podemos usar o triângulo, a trigonometria esférica. E aqui eu tenho o triângulo de posição. Como é que eu vou definir? Então, eu preciso da sua latitude, eu preciso da sua ascensão reta, ela não está definida aí, eu preciso da sua declinação do astro, a declinação que o astro se encontra, e preciso também saber a sua hora sideral. Como que eu vou fazer esse cálculo? Dentro desse movimento, eu vou lembrar que o corpo celeste vai se movimentar se eu definir aqui, vou pegar a Lua aqui como referência, eu tenho os 4 elementos, então, meu norte, meu sul, meu leste e o meu oeste. Lembrando que o meu astro se movimenta de leste, nesse sentido, para oeste. Então, ele faz esse movimento. O meu tem um astro, que no caso a gente vai ver o movimento do Sol, certo? Esse astro se movimenta de leste para oeste. Alguns elementos são circumpolares, ou seja, eles só podem ver em um dado local. Então, se o meu observador estiver no hemisfério norte, alguns astros são circumpolares, ou seja, eles só se visualizam nesse hemisfério. Ou se eu estiver no hemisfério sul, eu tenho um astro que só pode ser visto neste hemisfério. Assim, é possível determinar quais são os seus elementos de calagem, ou seja, o seu azimuth, o seu zenital ou outro elemento de um dado astro. Nesse caso, nós vamos trabalhar com os dois. Para isso, eu vou usar as equações trigonométricas, as equações de 4 e 5 elementos. Aqui nós vamos trabalhar com a zenital, com a latitude, com a declinação e com o ângulo horário. Se eu organizar esta equação, eu vou chegar na seguinte solução, que a tangente do meu azimuth pode ser calculado pelo seu ângulo horário e por h. Por que eu cheguei nessa solução? Nós vamos ver mais para frente, porque dependendo do meu astro, da minha zenital, se eu tiver um z igual a 0, eu posso achar essa solução. Então, uma das saídas seria esta. Mas como definir isso? Qual que seria a situação? Então, vamos entender como que eu posso fazer isso. Aqui eu tenho um vídeo onde a gente pode ver o movimento desse astro. Tá? Deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui, porque aqui vai ficar mais fácil numa cor branca. Eu tenho um astro, esse é o meu astro. Esse é um simulador do Instituto do Observatório Nacional e nós vamos ver como que é a posição desse astro em um dado instante. Então, eu tenho um instante I qualquer aqui e eu vou começar a definir. Eu preciso achar a sua altura, a hora do nascer, a passagem pela meridiana, certo? Para poder calcular. E vou definir primeiro a sua localização, ou seja, a posição do seu observador. No meu caso, eu defini a posição de Goiânia, ok? Então, vamos pôr para rodar aqui. Quando a gente começa a fazer o movimento do astro, ele vai começar já já. Olha lá, eu estou configurando ele para que a gente possa visualizar ele. Tá? Eu vou setar primeiro a sua localização, certo? Definir Goiânia como referência. Tá? O meu astro está fazendo esse movimento, certo? Ele está fazendo a sua órbita, certo? Até ele começar a gerar o dia e a noite. Então, num dado momento, você pode observar aqui a sua hora,
a sua altura do Sol e a hora de passagem daquele astro. Então ele vai, eu vou dar uma configurada aqui para ficar mais fácil de você ver. Então, nesse momento 1 aqui, eu peguei, vamos voltar aqui um pouquinho, certo? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Opa, não, pode deixar ele tocar, tá? No momento 1, ele me mostra a passagem ao nascer do Sol. No momento 2, a passagem no seu poente. Então, ele vai nascente e poente. Então, ao ocultar e ao nascer. Nisso eu vou ter os parâmetros da altura do Sol, no nascer e no poer. Então, eu vou ter um sinal negativo ou positivo. No caso, o nascer é positivo e no poer, negativo. Ou no nascer, negativo. No poente, positivo. Tá certo? E aí, opa, deixa eu passar para frente. Certo? Passar aqui para frente. Isso. Eu posso começar a calcular, a definir esses elementos. Como que eu vou fazer essa definição? Tá? Eu vou pegar e vou definir alguns elementos. Deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui novamente. Vou colocar ela vermelhinha para ficar mais fácil da gente ver. Eu vou definir a passagem pelo horizonte. Então, no horizonte, eu posso ter o meu Hzinho, a minha altura, igual a 0, ou a minha zenital igual a 90. Isso vai me auxiliar nos meus cálculos, tá certo? Então, eu vou começar isso. E eu tenho uma condição de existência. Como assim? A minha condição de existência, ela vai gerar o seguinte. Deixa eu passar aqui para frente um pouquinho. A minha condição de existência vai depender da minha declinação e da minha latitude. Por quê? Se a minha declinação e a minha latitude estiver nesse intervalo, ou seja, se a minha declinação for menor do que 90 menos a sua latitude, quer dizer que eu consigo ver o meu astro naquele horizonte. Se eu não conseguir, quer dizer que naquele horizonte eu não tenho solução. Eu tenho que mudar o horizonte do observador. Então, eu posso afirmar o seguinte, que tanto a altura, vamos anotar aqui, cadê minha canetinha? Aqui. Tanto a minha altura, o meu ângulo horário e o meu azimuth, eles podem ter duas soluções, ou seja, duas raízes, uma positiva e outra negativa. Essas raízes vão indicar o nascer ou o poente. Tá? No caso, o sinal negativo, então, se eu for trabalhar com o sinal negativo, ou seja, no sinal negativo aqui para mim, eu estou no nascente. Então, meu astro, o sinal negativo, o astro está nascendo. O sinal positivo, o astro está no poente. Certo? Isso vai gerar duas soluções. Lembrando, para que isso funcione, para que eu possa ter uma solução ao meu problema, a minha declinação tem que ser menor do que 90 menos a latitude. É o que a gente chama de condição de existência, tá certo? Então, é uma forma da gente definir isso. Para que eu possa calcular, então eu vou utilizar a seguinte situação. No primeiro caso, vou considerar que o meu z é igual a 0. Se o meu z é igual a 0, certo? Como que eu vou estar fazendo o meu cálculo? Então, se o z é 0, então o cosseno de 0 é 0. Cosseno, então, seno de 0 é 1. Então, quer dizer que a minha... Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Isso, fiz. Então, quer dizer que o meu aqui vai dar 0. Opa, aqui vai dar 0, certo? Porque 0 lá 0.
menos cosseno da latitude é igual a cosseno de A. Então, eu sei que o cosseno... Opa, deixa eu fazer bonitinho, né? Porque senão vai ficar estranho. Então, eu vou fazer o seguinte, que o cosseno de A vai ser igual a menos seno da latitude, da declinação, dividido pelo cosseno da latitude. Lembrando, se ele for positivo ou negativo. Se ele for positivo, ele está no poente. Se ele for negativo, ele está no nascente. Então, acho a primeira solução. Bom, agora, o que nós vamos fazer? Calculamos o primeiro elemento, que foi o azimuth. Agora, eu vou calcular o meu ângulo horário, o meu H. Sabendo a seguinte expressão. H, ele está aqui, ó, no meu elemento. Eu tenho aqui já alguns elementos que eu posso estar trabalhando. Então, por exemplo, eu já sei que o meu H é igual a 0 e a minha zenital é igual a 90. Então, eu vou usar a minha zenital igual a 90 porque isso aqui vai para 0. Isto indo para 0, eu posso começar a fazer um arranjo nessa minha equação. Então, eu posso falar o seguinte, que o cosseno da latitude vezes o cosseno da sua declinação vezes o cosseno de H vai ser igual, passa esse termo para o outro lado, menos seno da latitude vezes o seno da declinação. Então, posso afirmar o seguinte, eu vou até colocar de uma outra cor, azulzinha, que o cosseno do ângulo horário vai ser igual a menos, vou colocar o menos aqui para fora, e vou fazer duas divisões. Seno da latitude vezes o seno da declinação. Assim como eu vou colocar embaixo o cosseno da latitude vezes o cosseno da declinação. Opa, aqui eu achei uma igualdade. Eu sei que isso, seno sobre cosseno, é igual a minha tangente. Então, portanto, o cosseno de H vai ser igual a menos a tangente da latitude. Deixa eu colocar do outro lado para ficar mais, para não ficar tão apertado. Não vai ficar muito apertadinho, vai ficar ruim de ver, né? Então eu vou apagar aqui, vou colocar aqui embaixo. Eu posso afirmar que o cosseno do meu ângulo horário vai ser igual a menos a tangente da latitude vezes a tangente da sua declinação. E aí eu já tenho os dois elementos de calagem. Eu tenho o meu azimuth já definido, eu tenho o meu ângulo horário definido e tenho, no dado instante, o seu H ou o seu Z. Lembrando que eu posso trabalhar no poente, quando ele dorme, quando ele se oculta, ou no nascente, quando o astro está em ascensão, tá certo? Então, eu posso trabalhar com um ou com outro elemento. Então, agora eu já tenho em dois horários definidos, no nascer e no poer. Tá? Nos próximos vídeos, nós vamos falar de outros momentos de abertura do astro. Então, um bom dia e veja os próximos vídeos.